Afinal, qual é a diferença entre escola bíblica e culto infantil? As duas coisas é a mesma ou tem alguma diferença? Se tem alguma diferença, qual é a ordem da escola bíblica e qual é a ordem do culto infantil? Quer saber essas e muitas outras informações? Então fica comigo até o final, porque nesse vídeo é sobre isso que nós vamos estar conversando. Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. Eu sou a Tia Kelly e para mim é uma alegria poder estar aqui com você, compartilhando mais algumas dicas para você que trabalha no Ministério Infantil. No vídeo de hoje, como foi falado, vamos estar falando a diferença entre culto infantil e escola bíblica, ou a famosa EBD, Escola Bíblica Infantil. Gostou da ideia? Gostou do tema? Então fica comigo até o final. Eu quero pedir para você já se inscrever no nosso canal, já deixar o joinha, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Tia Kelly, qual é o objetivo do culto infantil? Qual é o objetivo da escola bíblica? Calma, eu vou falar tudo para vocês no vídeo de hoje. Começando pela primeira pergunta, eu escuto muitas pessoas dizerem, ou às vezes eu vejo acontecer a mesma coisa na escola bíblica infantil e no culto infantil. Eu estou me referindo à liturgia, à ordem, à organização, ao cronograma. E na verdade eles não são iguais, eles não são a mesma coisa e o objetivo também não é o mesmo. Tá? Então, respondendo a pergunta, não são iguais, tá bom? Se eles não são iguais, qual é a diferença entre um e entre o outro? Eu vou responder agora para você. Vamos começar pelo objetivo? Qual é o objetivo da escola bíblica ou a EBD? Bom, o objetivo da escola bíblica infantil é ensinar a palavra de Deus para as crianças. Quando nós estamos na escola bíblica, o nosso intuito é ensinar uma lição bíblica, trazendo ali um objetivo, trazendo ali a memória em ação, inculcando a palavra de Deus no coração das crianças, né? Ou seja, o nosso intuito ali, o nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus. Tia Kelly, e no culto não é a mesma coisa? Não. Sabe por quê? No culto, diferente de ensinar a palavra, nós queremos, o nosso objetivo, né? Nós queremos com o culto é levar a criança à adoração a Deus. Então é diferente. Assim como no culto adulto, o nosso intuito ali é adorar a Deus, no culto infantil também é a mesma coisa. O intuito é levar a criança a ter uma experiência de adoração a Deus. Dessa forma, nós fazemos o culto infantil. E no culto infantil, as crianças participam, né? Elas participam ativamente em todo o culto. Eu gosto sempre de dizer que na EBD, né? Ou na EBI, você vai ver eu falar um ou outro que quer dizer a mesma coisa. O que muda aí é só o dia, tá? Então, a participação maior é sempre do professor, porque o professor ele vai dar a lição, o professor geralmente faz a oração, mesmo que às vezes ele escolhe uma criança para orar, é o professor que prepara as atividades. Já no culto, não. No culto a criança ora, a criança louva, a criança faz a colheita ali da oferta, a criança tem oportunidade para dar um testemunho. Então, a criança ela participa ativamente e assim ela estará aprendendo a cultuar a Deus, a adorar a Deus de uma forma que nós adoramos à noite, eles aprendem desde pequeninos, ok? Então, Tia Kelly, uma vez que eu já entendi qual é a diferença entre a escola bíblica, né, e o culto infantil, eu já sei o objetivo de todos eles, qual é a ordem que eu devo trabalhar? Qual é a ordem do culto infantil e qual é a ordem da escola bíblica? Beleza, vamos agora então para este outro ponto que é muito importante. Também não é a mesma coisa, tá? Tem algumas diferenças de como trabalhar e a ordem de trabalhar. Eu gosto sempre de dizer que na hora da escola bíblica você fica mais livre, tá? Você fica mais à vontade. Na escola bíblica você
começa primeiro com uma conversa informal com seus alunos. Isso é muito importante. Então, ali os primeiros 5, 10 minutos, na hora da acolhida, você vai conversar com os seus alunos, perguntar como foi a semana, perguntar o que eles fizeram de bom, perguntar se aconteceu alguma coisa que eles querem compartilhar. E isso é muito importante porque vai criando um vínculo entre você e o aluno, né? Essa interação, essa ligação entre aluno e professor que vai criando entre vocês um laço onde a criança vai o quê? Cada vez mais ela vai se aproximar e confiar em você como professor, ok? E aí onde vai acontecer aí uma hora que ela precisar, ela vai lembrar de você para compartilhar alguma coisa que ela esteja vivendo, compartilhar aí às vezes algum segredo, né? Alguma coisa que está acontecendo com ela e ela não tem coragem, não pode contar para outra pessoa, ela vai ter essa confiança com você. Tudo isso é conquistado nesse primeiro momento aí da acolhida, onde vocês têm essa interação. Então, na escola bíblica você precisa ter esse momento. Depois, então, você vem com uma oração, a oração inicial. Essa oração pode tanto ser dirigida por você, professor, como por um aluno à escolha de vocês, ou sorteio, né, ou combinado. Depois da oração, vocês têm um momento do louvor, onde vocês têm um louvor ou 2 louvor, dependendo do tempo que você tem, tá bom? Depois você vem então com a memória em ação, que é onde você vai trabalhar o versículo bíblico. Essa ordem pode ser alterada, né? Pode vir primeiro o louvor, depois a oração, enfim, não tem problema, tá? Nós estamos falando aqui da ordem da escola bíblica, tá? Então, depois que você teve ali o momento da memória em ação ou da memorização do versículo, no caso na escola bíblica, você vem com a hora da história, tá? Ou a hora de você trazer a parte da Bíblia ali, do ensino bíblico para as crianças. Então, tem todo um cronograma que pode ser mudado a ordem, não tem problema, tá? Então você tem ali a hora da palavra, a hora do ensino, né, que é o explorando as escrituras, né, como diz a nossa revista. E outra coisa, na escola bíblica, geralmente nós usamos a revista, seja ela a revista cristã, seja ela a revista da Betel, da CPAD, da APEC ou qualquer outra revista. Na escola bíblica infantil, você acompanha uma revista, que geralmente essa revista tem todo um cronograma, tem toda uma liturgia que você vai estar acompanhando no decorrer do trimestre, tá? Depois, então, ali, do explorando as escrituras, da hora da história bíblica, geralmente a gente vem com uma atividade de fixação. Essa atividade, a gente faz tarefas de pintura, a gente faz brincadeira, coloca atividades, enfim, nós trazemos aí um momento de fixação do que foi ensinado na escola bíblica. Todo professor faz isso. Depois a gente faz o encerramento, oração final e distribui o lanche. Geralmente, essa é a ordem, tá, da escola bíblica infantil. Lembrando que essa ordem não é regra. Eu estou passando para vocês a ordem da minha escola, mas isso pode ser variado sem problema nenhum. Bom, agora, a escola, né, bíblica tem essa ordem, tem essa liturgia. E o culto infantil é a mesma coisa? Bom, o culto infantil já é um pouquinho diferente. E no culto infantil eu quero falar para você sobre cada ponto mais esmiuçado, porque o nosso objetivo aqui é realmente, né, o objetivo desse vídeo, mostrar para você a diferença entre a escola bíblica e o culto infantil, tá bom? Então agora vamos falar do culto infantil. Mas antes disso, eu quero pedir para você que já está gostando, já deixar o joinha e também compartilhar esse vídeo com mais alguém para que outras pessoas sejam alcançadas. E se você está aqui pela primeira vez, é claro que eu preciso pedir para você vir aqui embaixo, ó, bem aqui, e se inscrever, ok? Já se inscrever e ativar o sininho para você não perder nada do nosso canal. Então agora vamos continuar com o assunto do culto infantil. Tia Kelly, como eu devo organizar o culto infantil? Como deve ser a ordem do culto infantil? Bom, primeira coisa, na hora que você vai organizar o seu culto infantil, é importante, é indispensável que você ore bastante
antes, professor. Por quê? Nós vimos lá no início que o objetivo do culto infantil é levar a criança a adorar a Deus, não é mesmo? Não é ter um momento com o Senhor, uma entrega. Então, para que isso aconteça, você, nos bastidores, deve orar muito por esse momento, deve orar muito pelo culto, para que o Senhor venha te dar direção, para que o Senhor venha te dar sabedoria, para que o Senhor venha te dar o tema do culto e para que o Senhor, através do Espírito Santo, venha dirigir esse culto, tá? Então isso aí é muito importante. Tia Kelly, a senhora falou sobre o tema. E aí? Olha, o assunto do tema do culto infantil é assunto para um outro vídeo, que se você quiser opções de tema, ou que eu traga assunto relacionado ao tema do culto infantil, deixa nos comentários aqui que você quer assunto sobre o tema, que aí eu volto com outro vídeo, tá bom? Voltando sobre o culto infantil, primeiro, eu preciso observar como é o culto infantil no sentido de quando é que eu vou fazer. Isso aqui também é de acordo com cada igreja, de acordo com cada congregação. Tem congregação que fazem culto infantil uma vez por mês. Tem denominações, tem algumas congregações que fazem um culto infantil a cada 2 meses ou uma vez por trimestre. Isso aí, gente, é de acordo com a sua liderança, o seu pastor, né? O pastor vai designar aí qual é o tempo que vocês podem estar fazendo o culto infantil. Se é num domingo, por exemplo, onde o Ministério Infantil tem a opção de um domingo por mês ter o culto infantil, ou se é um culto num dia diferente, enfim, eu não vou entrar nesse caso, porque isso aí é particular da sua igreja, tá? Mas uma vez que você já sabe quando vai acontecer o culto infantil, você então precisa se preparar para esse culto. Por que se preparar? Porque diferente da escola bíblica, onde você, professor, é a peça central que vai estar ensinando, no culto infantil você vai precisar, ou melhor, você vai designar a participação de todas as suas crianças. As crianças que eu me refiro é as crianças da igreja, as crianças que participam da escola bíblica infantil com você. Não é você pegar uma criança que está visitando e colocar ela para participar lá no culto fazendo alguma coisa. Não, é as crianças da sua igreja, tá bom? Aquelas que estão ali ativas, que você está já doutrinando elas. Essas são as crianças que vão estar participando desse culto. Então você vai estar orando antes, por quê? Porque você vai pedir ao Senhor direção sobre o que cada criança deve fazer no culto infantil. Porque o culto infantil vai estar sobre a sua liderança, né? Porém, as crianças que vão estar trabalhando na linha de frente, tá? Como assim, tia Kelly? O culto infantil, ele segue uma ordem ou uma liturgia exatamente igual ao culto dos adultos, tá? Então, é diferente da escola bíblica, que você faz ali de forma aleatória. Não, aqui você vai estar fazendo um culto que é exatamente igual ao culto que vocês fazem adultos, só que numa versão infantil. Esse culto também não é específico para as crianças. É um culto para toda a igreja, só que numa linguagem mais infantil e com a participação das crianças. Em vez de ser os adultos participando, é as crianças que vão estar participando, tá? Então você vai orar e vai pedir ao Senhor discernimento para a função de cada criança nesse culto. E você vai marcar com essas crianças antecipadamente sobre o que cada uma delas vai fazer nesse culto. Professor, você não pode chegar aqui, né, na sexta-feira, por exemplo, ou no sábado e falar, olha, amanhã é culto infantil. André, você vai ler a Bíblia. Maria, você vai orar. Fulano, você... Não é assim. Porque a criança ela vai dar aquele choque, vai ficar com medo, vai ficar trêmula, não vai querer. Então, no decorrer da escola bíblica, você vai estar ensinando as crianças que elas precisam adorar o Senhor e cultuar o Senhor. E que no culto infantil é oportunidade para elas fazerem isso e que elas devem participar. Então, você vai
incentivar essas crianças a estarem participando do culto, sem serem forçadas. E aqui você vai ver, você já conhece a sua turma, você vai ver aquelas crianças que gostam de orar, aquelas crianças que gostam de louvar, as crianças que geralmente é receptiva, que conversa mais com os colegas. Então você já conhece os seus alunos, o Espírito Santo vai te direcionar e você vai colocar cada uma numa função na hora do culto, tá? Então, primeira coisa, você vai designar aí uma ou duas crianças, eu gosto de pôr duas, geralmente um menino e uma menina, para ficar lá na porta, recepcionando os demais que vão chegando, né, que é o papel do diácono. Então eles vão pôr ali, né, você vai instruir os seus alunos como fazer isso, para eles estarem recepcionando todos que chegarem, cumprimentando com a paz do Senhor, desejando bem-vindos e levando as crianças lá para frente da igreja para sentar mais à frente e levando os adultos a sentarem mais atrás. Então esse é o papel dessas duas crianças que ficam recepcionando. Aí você vai arrumar uma outra criança. Tudo isso você tem que ter anotado antecipadamente, tá? Para não virar bagunça. Lembrem-se, é um culto de adoração a Deus. Não é uma brincadeira, não. Vocês estão em um culto, né? Um culto racional adorando ao Senhor. Aí depois, então, quando começar literalmente o culto, você, professor, vai trazer uma saudação. Ou você, professor, ou líder do departamento infantil, enfim, a pessoa que está na organização desse culto infantil, vai fazer uma recepção ali, né, uma saudação, cumprimentando os irmãos, falando que vai estar iniciando o culto. Aqui eu gosto, gente, aqui é muito importante, eu gosto de trazer uma palavrinha de despertar para os pais. Né? Você vai falar, ó, gente, nós estamos num culto infantil, mas o objetivo aqui é adorar a Deus, porque nós sabemos que Deus está neste lugar, que o Espírito Santo aqui está, e nós estamos aqui para adorar o Senhor. Então, não é um culto só para as crianças, é onde papai, mamãe e crianças adoram juntos ao Senhor. Então, nada de papai ficar conversando, andando para lá, para cá, porque vocês também devem adorar papai, ok? Por quê, gente? Eu já fui em culto pregar, onde na hora da pregação, gente, o que é aquilo? A gente está ali pregando, as crianças estão prestando atenção na pregação e os pais estão no fundo da igreja conversando, dando gargalhada, batendo papo, levantando para ir no banheiro, bebendo água, aquela muvuca que só o sangue de Jesus. Então isso é muito triste, porque as crianças estão observando que os pais estão nessa muvuca. E na hora do culto adulto, o que é que as crianças vão fazer? A mesma coisa. Então você vai dar uma palavrinha ali nessa saudação, nesse início, falando para os pais da importância da reverência, porque as crianças aprendem com o exemplo deles. E você vai dizer então que o culto será feito pelas crianças e que os pais devem incentivar os seus filhos a estarem participando da escola bíblica para que eles também possam estar cultuando ao Senhor no próximo culto, aqueles que não estiverem participando no culto de hoje, tá? Depois que você fez isso, então você vai chamar a primeira criança para estar fazendo a oração. A criança que você já escolheu, que você já conversou com ela, para fazer a oração inicial. Então essa criança vem, faz a oração inicial. Tia Kelly, se ela orou só 1 minuto, é a oração inicial, tá? Tia Kelly, se ela orou 2 minutos, perfeito, não tem problema. Nunca termina de pegar o microfone da criança que orou e vem orar em cima de novo da oração dela. Não faça isso, porque você vai deixar essa criança constrangida, com vergonha, com o intuito de que ela não, com a aparência de que ela não orou direito, tá? E Deus escuta a oração da criança. Você conversa com ela antes, explicando que é a oração inicial, pedindo que o Espírito Santo esteja presente. Você instrui ela antes, mas na hora de orar, deixe a criança orar, não importa o tempo. Ela orou, amém, continua o culto. Você pode sim estar orando e intercedendo em espírito, professor. Inclusive, durante todo o culto, você vai estar orando, intercedendo em espírito e colocando também outras pessoas em pé na igreja, nos cantos, enfim, outros adultos para estarem orando, intercedendo, clamando ao Espírito Santo que venha alcançar o coração dessas crianças que ali estão, tá bom? Então, beleza. A criança ali orou. Você então vai dar agora a oportunidade para o louvor. Lembrando, gente, essa liturgia que eu estou passando é a que eu tenho na minha igreja. Se vocês têm uma liturgia diferente, ou seja, uma ordem diferente,
faça de acordo com a ordem do culto de adulto de vocês. A ordem é a mesma, tá? Só que com as crianças participando. Então, depois da oração, vem a hora do louvor. Geralmente, essa hora aqui, você escolhe 2 ou 3 crianças para fazer o louvor. Geralmente é o louvor da harpa cristã, ou pode ser um outro hino que esteja de acordo com o tema do culto de vocês, de acordo com o que vai ser ministrado. Mas aqui é importante que sejam hinos que as crianças conheçam, para que elas possam louvar e adorar a Deus juntamente com a equipe de louvor. Então escolha hinos mais alegres, hinos de adoração, tá bom? Então você faz ali 1, 2 louvor, tá bom? Com as crianças, de acordo com o tempo. Se for uma oração bem pequenininha, você pode fazer um louvor a mais, para ganhar um pouquinho mais ali de tempo ali, né? Então você escolhe a criança do louvor. Depois do louvor aí você pode escolher uma criança para ler o versículo-chave do culto, onde você já falou para essa criança qual é o versículo que ela vai ler e ela já leu na casa dela algumas vezes para ela não ficar gaguejando. Então, a criança vem e você convida, né? Eu quero convidar o fulano de tal para ler o nosso versículo-chave do nosso culto. E a criança, então, vai ler o versículo principal do culto de vocês. Depois é a hora das oportunidades, se vocês tiverem oportunidades aleatórias. Se a sua igreja tem o costume de dar oportunidade para dar testemunho, para louvar os irmãos individual, aí você vai fazer a mesma coisa. Você pode combinar com uma criança. Você tem um testemunho que você gostaria de testemunhar? Algo que aconteceu, algo que Deus fez? Criança tem testemunho e nós precisamos ensinar elas a dar testemunho. Então, você já escreve o nome de quem vai dar testemunho e aí você vai dar a oportunidade, né? Você vai falar, fulano de tal vai dar o testemunho, o fulano de tal vai cantar um louvor, a outra criança assim vai ler um outro versículo. O versículo, quando ela quer ler um versículo, você escolhe os versículos de acordo com o culto para que essas crianças possam participar. Aqui eu gosto sempre assim, quando tem crianças que não querem cantar, tem vergonha, eu falo, então lê um versículo para a tia, você pode ler um versículo? A tia escolhe um versículo, é só esse versículo bem pequenininho, você pode ler? Aí você já marca, deixa marcado também no seu papel do cronograma qual é o versículo que cada criança vai ler para eles irem estar lendo, tá? Para você colocar essas crianças para estarem participando, ok? Depois então aí que todas elas tiveram a oportunidade, né? Depois então que as crianças tiveram as oportunidades, agora é a hora da oferta, tá, professor? Tia Kelly, mas eu preciso escolher a oferta? Precisa. Nós precisamos ensinar nossas crianças a prática de ofertar, tá? Então você vai falar sobre a importância de ofertar, que ofertar é uma forma de nós adorar a Deus em gratidão, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito e que não é o valor da oferta, mas é o nosso coração em querer doar para o Senhor. Então você vai falar então para os pais, olha pais, ensina os seus filhos, né, a ofertar todo culto, dá uma moedinha, não precisa ser muito, mas começa a dar uma moedinha, 2 moedinhas para eles trazerem, para tornarem, né, um hábito eles trazerem oferta, seja no culto infantil, seja aqui na hora do culto, eles trazerem a oferta. Os meus filhos, quando pequenos, a gente sempre ensinou eles a darem oferta. Eu lembro que o meu filho, quando ele tinha 2 aninhos, ele já tinha tanto aquele hábito que quando chegava a hora da oferta, que pegava uma salva, ele já sabia, ele já corria lá no pai dele, que geralmente estava sentado lá no púlpito, ele pequenininho, todo mundo ficava apaixonado. Ele já saía de perto de mim lá do banco, ia lá no pai dele, né, subia lá no altar e falava, papai, a ofertinha, falava ofertinha, papai, a minha ofertinha. Aí o pai dele dava um dinheiro, uma moeda, dava um dinheiro para ele e para minha filha, e ambos iam lá e ofertavam, né? Nós estávamos ensinando os nossos filhos a ser ofertantes na casa do Senhor, a ser contribuintes, então é importante. Aí você escolhe uma criança para estar recolhendo essa oferta. Pode ser numa salva, pode ser numa caixinha, né? Não tem problema, você escolhe uma criança. Se o culto, né, tem muitas crianças, tem muita gente, você pode colocar 2 crianças para vir colhendo essas ofertas. Aí você pode escolher uma outra criança para orar por essas ofertas, se você tiver muitas crianças, ou mesmo as crianças que estão colhendo, depois de colher, coloquem elas para orar, agradecendo a Deus pelas ofertas, tá bom? Então essa parte é muito importante. Depois da oferta, é importante você apresentar os visitantes, tá? Então apresente os visitantes, dê boas-vindas. Essa hora aqui, você pode pedir para os visitantes ficarem de pé
tá? E você dá um bem-vindo bem legal, ou você pode pedir para eles virem na frente, todos que são visitantes, irem lá para frente e vocês terem preparado um louvor, né, de bem-vindos. Vocês podem cantar um louvor de bem-vindos, ou você pode pedir para que as crianças da igreja vá lá e cumprimentem o amiguinho, desejando um bem-vindo. Você pode preparar uma lembrancinha especial para você entregar para esses que estão visitando. Então tudo isso é importante para que esse visitante se sinta muito bem acolhido e queira voltar novamente para participar com vocês, ok? Gente, vocês estão gostando das dicas de hoje? Essas são dicas de como organizar o culto infantil, tá? Eu estou falando para vocês aqui aquilo que não pode faltar no culto infantil, mostrando para vocês que culto infantil e escola bíblica não é a mesma coisa. Tem uma organização, tem uma liturgia diferente, ok? Então vamos lá. Agora que você então já colheu a oferta, já deu as boas-vindas, agora é a hora da mensagem, é a hora da palavra. Não é hora de contar a história, é hora da palavra. Você vai trazer uma saudação, uma palavra, mas numa linguagem infantil. Nessa hora, eu não gosto de colocar a criança para pregar, tá? Eu gosto de que você ou a líder, alguém faça ao momento da pregação, tá? Tia Kelly, tem crianças que pregam, beleza. Se você tem criança na sua igreja que prega, que você conhece, sabe que ela tem ali uma maturidade, que ela tem um conhecimento, beleza. Mas eu particularmente prefiro um adulto pregando. E aqui, professor, na hora da ministração infantil, use a criatividade. Não venha com aquela pregação igual no culto adulto. Não. Você precisa prender a atenção das crianças, você precisa falar de uma forma dinâmica, você precisa cativar elas a prestarem atenção na palavra. Jaqueline, é uma palavra de 40 minutos? Não. É um culto infantil. Você não pode pregar 1 hora. As crianças não vão aprender com 1 hora de palavra, você pregando. Não. Um culto infantil, a pregação ali é de 15, 20, no máximo 30 minutos, se for um culto onde tem muitas crianças maiores. Mas se as suas crianças forem crianças menores, gente, é uma pregação direta, né? Uma pregação assim que tenha o envolvimento de você cativar as crianças. Pode ser criativo, mas não precisa ser extenso, tá? Aqui na pregação você pode usar recursos visuais, você pode usar algum figurino de acordo com o personagem da história que você vai estar, né, falando. Aqui você pode usar a sua criatividade trazendo cartaz, usando um retroprojetor, aquilo que estiver ao seu alcance, tá? Por exemplo, se você vai estar falando sobre um determinado personagem, você pode se caracterizar dele. Vamos supor que você vai estar falando sobre Noé. Você pode colocar uma túnica, você pode trazer ali algumas ferramentas, né? Um serrote, um martelo, para deixar as crianças curiosas sobre o que vai ser a história bíblica daquele dia, sobre qual é a passagem bíblica, né? Você pode fazer um suspense. Se você vai estar falando sobre Marta, por exemplo, você pode vir vestida com um avental de limpeza, pode trazer uma vassoura, começar a varrer ali na frente, começar a limpar o púlpito com um paninho. Não é pregação que você vai ler a sua Bíblia e vai ficar ali em pé, não. Seja criativo, né? Prenda a atenção das suas crianças, tá? Pode mudar o tom de voz, tá? Isso é muito importante para você prender a atenção das crianças. Por exemplo, falei aqui sobre Marta, né? Você vem vestido como Marta. Mas aí você pode começar a ministração, por exemplo, falando, olha, vocês sabiam que na Bíblia tinha uma mulher que gostava da casa dela muito limpa, muito organizada. E ela limpava aqui, limpava ali, limpava a casa o tempo todo e cozinhava e amava tudo. Quem é que gosta de casa bagunçada? Ninguém gosta de casa bagunçada, né? É tão bom chegar em casa, a casa tá arrumadinha, limpinha. Como que é o quarto de vocês? É uma bagunça? Essa nossa personagem, ela gostava de tudo muito limpo, muito organizado, mas um dia, sabe o que aconteceu, crianças? Você faz um suspense, né? Você dá um tom mais alto. Jesus chegou
chegou na casa dela. Isso mesmo, Jesus. Se você tiver um recurso visual, você apresenta: Jesus entrou na casa dela, na casa de Marta. Olha que maravilha. E o que Marta fez? Marta continuou limpando, porque Marta queria a casa muito limpa para Jesus. E Marta varria daqui, Marta limpava dali. Marta correu para fazer um bolo para Jesus, para preparar uma comida. E Marta pegava a massa, começou a bater os ovos ali. E Jesus só observando. Marta estava aflita com tanto serviço, mas Marta queria agradar Jesus. E sabe, Marta tinha uma irmã. Vocês acham que a irmã dela também estava arrumando a casa? Marta viu a sua irmã sentada. Isso mesmo, Marta estava atarefada. E a irmã dela, Maria, sentou nos pés de Jesus. E Maria só queria ouvir Jesus. Maria estava deslumbrada por Jesus. Maria estava apaixonada ouvindo Jesus falar. E Jesus falava com aquela voz doce. Jesus falava do amor. Jesus falava do perdão. E Maria só ouvindo Jesus. Imagina Maria sentada nos pés de Jesus e Marta atarefada. De repente, crianças, sabe o que aconteceu? Marta chegou nervosa. Jesus, o senhor não importa que Maria fica aí enquanto eu estou trabalhando? Você vai mudar o tom de voz. Pode até dar um gritinho assim para eles darem aquele susto. Quem tiver cochilando vai despertar e prestar atenção, tá bom? E fala, Marta estava nervosa e perguntou para Jesus se ele não importava dela ficar lá à toa enquanto ela estava trabalhando. Mas Jesus falou, Marta, Maria está fazendo algo precioso. Ela escolheu o mais importante, que é ouvir o Mestre. Sabe, crianças, mais importante do que tudo é ouvir Jesus. É você escutar o Senhor. É você ter intimidade com Ele. É você estar aos pés do Senhor. Então você vai usar tons de voz diferentes. Com apenas tons de voz você vai conseguir prender a atenção das crianças, tá bom? Então é só uma palhinha ali, só para vocês entenderem que a hora da mensagem é uma hora que você precisa ser dinâmica, você precisa ser criativo para você prender a atenção das crianças. Tia Kelly, agora, passou o momento da palavra, o que eu faço? Agora eu faço brincadeira? Não. No culto infantil não tem brincadeira, tá? Brincadeira é só no IBI. No culto infantil é um culto. Nós não brincamos no culto adulto, tá? Então você também não vai brincar com as crianças no culto infantil, ok? Então depois de você fazer a ministração na linguagem da criança, né? No tempo apropriado, agora você vai fazer uma oração. Agora sim, você ora, tá, professor? Então sempre que eu encerro a mensagem, eu gosto já de ter um hino preparado, né? Onde coloca no som lá. E aí eu gosto de chamar todas as crianças para vir para frente. E ali eu vou orar. Eu vou abençoar. Eu coloco o louvor lá no som e eu vou orar por todas essas crianças. Eu peço para elas irem para frente, fechar os olhos, né? Prestar atenção no louvor. Eu ponho um louvor de adoração a Deus. E ali você vai orar, você vai pedir a Deus para derramar do Espírito Santo sobre a vida dessas crianças, para que o Espírito Santo possa convencer essas crianças. Você vai ministrar mesmo, literalmente, no coração dessas crianças nessa hora. E em seguida, depois da oração, você faz o apelo, tá bom? Tia Kelly, eu preciso do apelo? Precisa. Sempre no final, faça um apelo. Tem visitante, tem criança que ainda não confessou Jesus, então faça o apelo e convide essas crianças para aceitarem a Jesus. Depois do apelo, você então vai devolver a oportunidade para o seu pastor, para que o pastor venha fazer aí, né, um encerramento, abençoando as crianças com a bênção apostólica. É importante você devolver para o seu pastor essa oportunidade, tá bom? E aí o pastor vai abençoar essas crianças e depois da bênção apostólica, você então vai distribuir as lembrancinhas para as crianças que estão no culto. As lembrancinhas é aquilo que você tiver condições. É um pacotinho de surpresa de balinha pirulito, é alguma coisa de acordo com o culto, mas é importante que você tenha sempre colocado o versículo-chave, para que essa criança leve para casa o versículo que foi trabalhado, e você também incentiva essas crianças a contar para os seus pais como foi o culto, tá? Aí você encerra então entregando as lembrancinhas
e também trazendo os avisos, né? Aviso de que vocês têm escola bíblica infantil, avisos de quando será o próximo culto e os agradecimentos finais. Então, essa é a liturgia do culto infantil, essa é a ordem do culto infantil, e aqui eu passei para vocês as dicas do que não pode faltar nesse culto, que você está preparando para que as crianças possam adorar a Deus. Amém? Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que essas dicas possam alcançar, ajudar vocês aí, alcançando o objetivo do culto infantil. E se você gostou, uma vez mais, deixa o seu joinha e compartilhe esse vídeo com alguém. E é claro, é importante você deixar nos comentários o que você achou da aula de hoje. E se você quiser um vídeo sobre temas de culto infantil, também coloca aí nos comentários que eu volto trazendo esse vídeo para vocês, tá bom? Então hoje nós ficamos por aqui, o meu muito obrigado e nos vemos na próxima semana com mais dicas para você que trabalha no Ministério Infantil. Um beijo, tia Kelly, e até mais. Tchau, tchau!